Essa talvez seja o processo, ponto... Pedro? Oi? E o Flamengo nesse processo? Da construção do clube empresa? É. Eu acho que o Flamengo tem uma vantagem competitiva que difere de qualquer clube, acho que no mundo, né, que é o tamanho da torcida. Né? O Flamengo bem administrado, mesmo numa estrutura sem ser uma empresa, né, sendo uma estrutura sem fins lucrativos, o Flamengo ele continua explodindo e sendo o maior clube em faturamento do Brasil, na minha opinião. Então não precisa o Flamengo. O Flamengo não precisa, porque, por exemplo, o Flamengo ele consegue monetizar, trazer receitas simplesmente com a força da sua torcida. O Flamengo não precisa de investimento estrangeiro. Se ele utilizar bem o potencial consumidor que ele tem, ele não precisa de um fundo estrangeiro que queira tirar lucro da marca Flamengo. O Flamengo bem administrado, sabe, explorando bem o seu torcedor consumidor, o Flamengo já tem... O Flamengo explode. E o Flamengo deu esse passo na profissionalização. Não quer dizer que o clube, como estrutura de empresa, ele necessariamente será melhor do que uma estrutura sem fins lucrativos profissional. Né? Mas ele tem um conjunto de incentivos que levam para um universo muito mais profissional, né? Privado, do que uma estrutura sem fins lucrativos. Entendeu? Mas, na minha opinião, o Flamengo ele não precisa do clube empresa para ser a potência que ele é. E a gente tem diferença, você pode pegar, né, na Inglaterra, na Premier League, você tem alguns clubes que têm donos, né, Manchester United, Chelsea. E eram clubinhos pequenos, né? O Chelsea era pequeno, o Manchester City também, o United sempre Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain não é nada, City, virou uma potência. City e PSG hoje dominam, não é City, muita coisa. O que eu quero colocar aqui é que assim, a gente tem, a nível mundial falando, por exemplo, o Bayern de Munique, os clubes na Alemanha não adotaram muito essa coisa da SAF, né? Lá eles têm um modelo mais de bolsa de valores. O que eles fizeram lá na Alemanha? Na Alemanha eles têm o modelo dele empresarial, ele obriga que 50% mais um seja dos sócios. Isso aí. Né? Então é um pouco mais engessado, entendeu? Ao mesmo tempo, os resultados econômicos do futebol alemão são menos expressivos do que, por exemplo, o mercado inglês, que é absolutamente livre, o mercado espanhol, que é livre. Quer dizer, então, assim, você tem... são escolhas que você faz. Entendeu? Por exemplo, quando você cria uma legislação para vir na empresa, quando você, por exemplo, cria regras para uma liga, entendeu? Então, é a opção que você faz, mais engessado, mais livre, mais para o mercado livre, entendeu? Então, acho que são diferentes modelos. Por exemplo, o modelo inglês, ele é completamente livre. Você vira empresa como você quiser, não tem regramento nenhum. O modelo espanhol, você tem a SAD, né? Que é também Portugal, um tipo societário exclusivo, como a gente fez a SAF. Né? E por incrível que pareça, vou te contar uma curiosidade. Eu fui nessas minhas andanças aqui e fora estudar o Clube Empresa. Eu tive com o presidente da La Liga, me esqueci o nome dele agora, numa reunião. E nessa reunião ele ficou soltando elogios em relação ao projeto já nosso do Clube Empresa, que já tinha sido aprovado, e falando, cara, vocês não estão cometendo erros que nós cometemos no passado. E um dos erros que ele apontava era um tipo societário exclusivo para o futebol e amarrado. Que, na opinião deles, isso criava problemas, principalmente quando você enfrentava crises no mercado do futebol, entendeu? Então, assim, o que eles estão estudando na Espanha é um modelo que vai flexibilizar a transformação de empresa, todo aquele regramento para você ser uma empresa de futebol. Eu acho que, assim, além da questão assim, do modelo que se escolhe, né? Você vai fazer uma SAF, tem alguns clubes que a gente vê, por exemplo, o Atlético Mineiro. Eu estava vendo hoje já o presidente do Atlético assim, a gente não tem os 100 milhões do Flamengo, porque lá eles têm são um grupo de pessoas injetando dinheiro, né? Não é SAF, não é uma boa gestão no sentido de tipo, a gente entrou aqui em recuperação como o Flamengo fez, mas olhar o seguinte, de que existem vários modelos que, independente dele, se você não tiver pessoas competentes e sérias para gerir, por exemplo, o Barcelona, que é um modelo associativo parecido com o Flamengo, né? O Barcelona entrou né, assim, hoje está com vários problemas financeiros, teve que se desfazer de seus principais jogadores, e aí quando você vai comparar com o Bayern de Munique que a gente estava falando, é um modelo de sucesso, o que não é também garantia de título. Mas eu acho que, não sei se você vai concordar com isso, que muitas vezes não depende
de você ter um modelo moderno, se você não tem pessoas capazes para tocar aquilo ali, né? Eu acho que um exemplo disso talvez seja o Manchester United, né? Que foi comprado por americanos em 2005 e a gente vê hoje como é que tá o Manchester. Não que não falte dinheiro, né? Porque é um time muito forte globalmente, principalmente no mercado asiático, mas não sei, de gestão, porque o time não consegue ganhar mais nada. Assim, se transforma uma empresa não quer dizer que ela vai ter sucesso. Ao contrário, você pode falir, né? Fiorentina faliu. É verdade. Né? Então, assim, é uma aposta em um ambiente onde os incentivos ao profissionalismo são muito maiores. Exemplo claro, diretor de clube empresa mete a mão no bolso. É sócio, não é isso? Isso. É mandado embora, é demitido, né? Responde por imperícia ali, por uma compra errada que for. Diretor de clube sofre alguma coisa? Se contratar um técnico, o técnico fica 3 meses, paga uma multa rescisória absurda, endivida o clube pro resto da vida. Qual é a responsabilidade? A diferença, é claro que a gente precisa de bons quadros, bons gestores, mas o ambiente é completamente diferente. E a primeira questão é meter a mão no bolso. Sim. Tomar decisão sem meter a mão no bolso é muito fácil, né? Vocês aqui são uma empresa privada, não é isso? Aí você não toma decisão sem pensar ali no dia de amanhã, vai dar, meu orçamento vai estar equilibrado, ou não, essas coisas. Num universo tradicional que a gente vê dos clubes, isso não acontece. Flamengo, diferente. O Flamengo mudou o estatuto. Por exemplo, vou dar um exemplo, Flamengo, transições de presidência. Você não pode, no último ano, fazer gastos que não sejam cobertos pelo caixa do Flamengo. Que é quase que uma lei de responsabilidade fiscal do Flamengo. Fez uma lei assim, né? Ele fez mudanças estatutárias que garantiram isso, entendeu? Que foi até antes do Profut e tal, o Flamengo já se adiantou em cima. Por exemplo, o Real Madrid, ele tem uma pré-condição para você ser candidato a presidente do Real Madrid. Você tem que aportar um seguro-fiança, né? Porque as decisões que você toma são decisões que têm um impacto bilionário no clube. Então você paga um seguro-fiança para quê? Decisões equivocadas. Você tem ali o teu patrimônio pessoal sendo responsabilizado por isso. Claro que você joga a régua lá em cima, só pode rico ser candidato a presidente, mas ou então um conjunto de investidores que acham que um candidato é bom o suficiente para gerir aquilo, mas enfim, são regras que você vai colocando, regramentos que você vai colocando, você vai... o que importa é o seguinte, sendo uma estrutura sem fins lucrativos ou uma estrutura de empresa, a estrutura que não é empresa, ela precisa adotar regras empresariais para poder ter sucesso economicamente o clube. Isso ninguém tem dúvida, né?